estamos de volta para dar continuidade à nossa aula do livro de Apocalipse. Bom, nós fazendo uma pequena recapitulação, nós vimos no final da primeira parte da nossa aula uma análise do versículo 9 de Apocalipse 1, né? Que diz aqui, ó: E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação e no reino, né? E na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E aí nós vimos a questão da palavra tribulação, né? Nós vimos também a palavra reino, a palavra perseverança, e por causa da palavra e do testemunho de Jesus, e também, né, o dia do Senhor, como sendo, né, como falamos, uma menção acerca do dia, né, que provavelmente o dia em que João foi arrebatado lá na ilha de Patmos foi no domingo, dia do Senhor. Agora nós vamos ver aqui, seguindo o nosso livro texto, a questão do termo, né, do conceito filho do homem. Veja aí, ó, no evangelho escrito por João, o termo está sempre associado com a glória celestial de Cristo, ou com a salvação que ele veio trazer, como caminho entre o céu e a terra. Jesus é o único investido de autoridade. O que João usa para descrever o que ele vê é importante. O entendimento de João sobre o termo é informado em Daniel, capítulo 7, versículo 13 e o versículo de número 14. Então vamos ver aqui essa associação que o autor faz, agora dando uma verificada aqui no livro de Daniel, né? Daniel capítulo 7. Então vamos lá. Daniel capítulo 7, versículo 13, que é, né, 7, o 13 e o 14, que vai nos informar da seguinte forma: E eu estava olhando as minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Então aqui em Daniel, né, tendo a visão do Messias, né, na sua vinda, e o autor nos coloca aqui que essa é a mesma visão que o João também tem de Jesus quando ele está ali na ilha de Patmos. Assim Deus, o Pai, deu a ele, Jesus, autoridade para executar o julgamento, porque ele é um filho do homem. Aí nós temos aí Lucas capítulo 5, verso 24, que vai dizer: Mas para que saibais, né? Jesus falando isso aos escribas e fariseus: Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Aí nós sabemos, ele diz, ó, levanta e anda. Então, o Filho do Homem é com autoridade de perdoar pecados e julgar, né, os pecados. Então, essa autoridade foi outorgada ao Senhor Jesus, né, para que ele seja o juiz, né, para julgar os pecados de todos, né, todos os ímpios, e também no tribunal de Cristo ele também julgar as obras de cada um. Então, como filho do homem, né,
humano, o Senhor é claramente capaz de julgar a humanidade. Qualquer argumento de que os julgamentos de Deus são injustos, porque ele não consegue entender o impacto do pecado na capacidade do homem de escolher a justiça, é silenciada. Por quê? Porque Cristo, ele veio como homem, né? Ele nasceu de mulher. A única coisa que o Senhor Jesus ele não teve foi a natureza adâmica. Mas ele veio como um homem, nasceu como um homem, né? De carne, osso, de órgãos, né? Com todos os sentimentos, com toda a estrutura humana, né? Ele chorou, ele teve fome, ele sentiu sede, ele teve cansaço, ele dormiu, ele comeu, ele bebeu, né? Assim como todo homem. Então, Jesus sim, ele tem toda a autoridade e capacitação para julgar o pecado do homem, porque ele veio como um homem, né? Então, ninguém pode, né, tentar argumentar com Deus, dizer, o senhor sabe que é pecado, o senhor sabe, o senhor viveu isso, mas o Filho viveu, né? Então, essa dimensão Jesus viveu, então por isso que ele tem toda a capacidade de julgar o pecado humano, porque ele veio como um, né? O escritor aos Hebreus vai dizer assim, mas um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado, né? Capítulo 4, verso 15 ao verso 17, 18 ali de Hebreus. Então ele veio como um homem, então ele tem sim, ele como filho do homem, agora no sentido humano, ele tem totalmente a condição de julgar o pecado humano, tá? Então, Cristo se tornou homem, experimentou todo aspecto do pecado, mas não pecou. Ele é um juiz experimentalmente qualificado, né? Então, não tem o que contradizer ou contra-argumentar que o Senhor Jesus não teria essa condição de julgar o pecado humano, não. Mas ele experimentou tudo, né, que um homem pode sofrer. Então, ele sabe. É por isso que existe um ponto muito bom nisso aí, porque quando você dobra o seu joelho e chora, né, Jesus sabe o que é chorar, porque ele chorou. Quando você é desprezado pelos seus, por pessoas, Jesus sabe porque ele foi desprezado pelo seu próprio povo, né? Quando você sente cansaço, você está, hoje eu estou cansado demais, Jesus também sentiu cansaço. Quando você tem fome, né? Jesus teve fome, né? Tanto que ele foi tirar a figueira, não tinha nenhum alimento, ele amaldiçoou a figueira. Então, todos os aspectos humanos do Senhor Jesus. Por isso que quando a gente dobra o joelho, ele sabe exatamente o que você está sentindo. Ele sabe exatamente. Não unicamente como Deus sim também, mas como alguém que viveu e que passou as coisas que nós passamos aqui na Terra também. Então ele é completamente, né, ele é completamente habilitado para poder, né, julgar o pecado humano. Bom, as semelhanças entre Apocalipse 1, 13b e Daniel, né, capítulo 10, verso 5 e verso 6. Então, vamos aqui, Apocalipse capítulo 1, verso 13, a parte B do versículo. Então, vamos lá, né? Eu vou ler o verso todo, né? Porque aí a gente pega em um contexto maior, até o verso 16. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, olha aí, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça
né, e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando a sua força resplandece. Então vamos ver aqui agora no livro de Daniel, capítulo 10. Vamos lá? A gente vai encontrar as semelhanças, né, da visão que Daniel teve e também o João teve. Então vamos lá, Daniel, capítulo 10, versos 5 e verso 6. Olha só. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho fino, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia como um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. O verso 7 diz: só eu, Daniel, vi aquela visão. Bom, então veja aí que a pessoa que apareceu a Daniel apareceu a João no contexto de um ser angélico, comunicando a verdade profética sobre o fim dos tempos. Em ambos os casos, ele é chamado como um filho do homem, como um homem, né? Isso forma uma conexão importante entre o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. Entretanto, o ser celestial que apareceu é provavelmente um anjo forte, né? O segundo ser celestial de Daniel 10:13, né? Entretanto, o ser celestial que aparece em Daniel 10:2-9 e fala algumas palavras não é o mesmo ser celestial que aparece em Daniel 10:18. O Cristo pré-encarnado é o primeiro ser celestial descrito. No entanto, a visão e as palavras do primeiro orador, curiosamente, terminam em 10:9. Então, vamos novamente observar aqui. Então, vamos ver aqui o primeiro ser celestial que aparece em Daniel 10. Olha só. Verso 2. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar não desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel, e levantei os olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, né? E os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia como relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E eu só, Daniel, vi a visão. Os homens que estavam comigo não a viram, não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma.
Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e me fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, desejado, está atento às palavras que vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que sou enviado. E falando ele comigo uma palavra, eu estava tremendo. Então veja bem, o autor nos coloca que o primeiro ser que ele vê do verso 2 ao 9 é um ser. Agora, o ser que vai falar com ele a partir do verso 10 até o verso 18, né, não é o mesmo que estava, né, no 10, de 2 a 9. Então, são dois seres angelicais na qual Daniel vai ter essa revelação. Aí, o Cristo pré-encarnado é o primeiro ser celestial descrito, ou seja, de 2 a 9. No entanto, a visão e as palavras do primeiro orador, curiosamente, terminam em 10:9. Já o segundo ser celestial, provavelmente um anjo forte. O segundo ser celestial declara em Daniel 13 que é Miguel. Então, na interpretação que nós temos aqui, o primeiro ser que fala com Daniel do capítulo 10, do verso 2 ao 9, é um ser. Do verso 10 em diante, é o Miguel, porque no verso 13 ele se identifica como Miguel. Veja bem aqui. Mas o príncipe, veja só, mas, ele está explicando, mas eu vou ler o 12 para a gente entender melhor, né? Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Então, né? Esse segundo ser celestial, provavelmente um anjo forte. O segundo ser celestial declara em Daniel 3 que é Miguel, um príncipe-chefe, do qual há outros. Em 10:21 indica que esse ser celestial permanece firme. Esta é a chave para a sua identidade. Então, o hebraico diz literalmente mostra-se forte. A palavra significa literalmente se tornar-se forte. Este ser celestial e Miguel são anjos fortes. No Apocalipse, anjos fortes são encontrados novamente em sua função primária, que é o anúncio da revelação. Então, nós encontramos aí essa semelhança, né, bastante clara entre Daniel, a visão de Daniel, e a visão de João no Apocalipse. Aí, Apocalipse 18 a 20, o texto vai dizer: as chaves da morte e do inferno. Então, vamos entender isso aí, né? As chaves nos dizem algo sobre a autoridade de Cristo em relação à morte física e sobre o inferno. Aqui a palavra é Hades, que é quando normalmente aparece no Novo Testamento. Diz algo do poder da morte, sendo este o lugar onde a alma dos perdidos está aguardando o julgamento do trono branco, sendo posteriormente lançados em um destino final, que é no lago de fogo e enxofre. Então, as chaves
apontam para essa autoridade que Cristo, né, agora, após ele ter completado, né, concluído, ou seja, ter sido morto e ressuscitou, está ao lado direito do Pai, essa autoridade agora, né, que era o grande temor do homem, a morte, né, não está mais na mão de Satanás, mas sim na mão de Cristo. Apocalipse 1:20 destaca uma palavra importante, mistério. Olha só: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, veja que o verso 1, né, capítulo 1 e o verso 20, ele mesmo já declara a sua própria interpretação. 7 candeeiros são 7 anjos, que no caso da igreja, né, consideramos os seus pastores, o anjo da igreja, e as 7 igrejas, ou seja, 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, essa introdução, né, a revelação que Deus vai passar a Cristo, Deus passou a Cristo e Cristo pelo seu anjo enviou a João, né, introduz aí a questão da revelação, ou seja, é a revelação em si que vai acontecer agora, né, para João. Bom, na lição 6, nós temos aí as 7 cartas, ou seja, as 7 cartas, 7 igrejas. Primeiramente, nós temos que compreender uma coisa: estas 7 igrejas existiram naquele período, tá? Não é simbólico, tá? Não é uma metáfora, é igrejas que realmente existiam naquele período, tá? Nós vamos ver primeiramente a igreja de Éfeso e Esmirna, depois nós vamos ver a carta a Pérgamo e a Tiatira, e as cartas a Sardes e Filadélfia, e por último nós vamos ver a carta a Laodiceia. Lembrando, né, irmãos, que essas cartas às vezes são interpretadas como o historicismo, né? Ele interpreta como são os 7 períodos, né? Ou seja, são os períodos da história da igreja, tá? Então você veja que a primeira igreja é a igreja de Éfeso, né? O que o Senhor tinha contra ela, né? É a igreja do amor decaído, ou seja, o abandono do primeiro amor. A igreja de Esmirna, a igreja perseguida. A igreja de Pérgamo, a igreja mundana. A igreja de Tiatira, a igreja profana. A igreja de Sardes, a igreja morta. A igreja de Filadélfia, a igreja avivada. E a igreja de Laodiceia é a igreja morna. É interessante que quando qualifica assim, dá mesmo um padrão de interpretação do historicismo, que interpreta essas cartas como 7 períodos, né? Por exemplo, a igreja de Éfeso, né, geralmente ela que é a igreja que abandona o primeiro amor, ela é descrita como do ano 30 ao ano 100, né? Que é a igreja apostólica ainda, a igreja em que ainda existia um apóstolo, porque a tradição nos informa que o último apóstolo a morrer foi João, né? João morre quase próximo ao ano 100, né? Alguns chegam a dizer que chegou pertinho de 100, né? Não temos assim a data, porque não dá para bater o martelo, como eu já expliquei para vocês, né, em outras aulas. Por exemplo, a igreja, né, de Esmirna, que é a igreja perseguida, ela é considerada da igreja do ano 100 ao ano 313. Por quê? Porque esse é o período de maior perseguição da igreja, né?
onde os grandes mártires, né, Justo Gonzalez, né, nos seus 3 volumes da história da igreja, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que esse é o período chamado período dos mártires, porque foi muito cristão morto, né? Porque no início da igreja, quem perseguia a igreja até o ano 64, quem dava mais perseguição à igreja eram os próprios judeus, né? Os judaizantes, aquele povo que não queria aceitar o cristianismo. Aí depois de 64 começou a intensificar um pouco mais a perseguição do Estado, né? Ou seja, de Roma, por conta de Nero ter colocado fogo em Roma, culpou os cristãos, aquela coisa toda. Mas a partir do ano 100, a perseguição mesmo se intensificava por conta do Império Romano. É lógico que você vai ler a história, você vai ver que houve imperadores mais a menos, né, com o cristianismo, e houve outros que não, tá? Por exemplo, a igreja de Pérgamo é a igreja do ano 313 ao ano 600, que é o período de Constantino, né? Em 313, Constantino vence a batalha, que ele estava com o seu irmão Inocêncio, né, pelo império, e ele diz ter tido uma visão de uma cruz e uma voz que lhe dizia: sobre este símbolo vencerás. Ele pega, coloca o símbolo da cruz no uniforme dos seus soldados, e na ponte Múvia ele vence esta guerra, e a partir daí ele dá o decreto de tolerância. O que é isso? Ou seja, a partir daquele momento não se poderia mais perseguir os cristãos, eles poderiam exercer a sua fé tranquilamente, sem perseguição. Alguns teólogos julgam que foi a partir daí o declínio da igreja. Por quê? Porque até 313 era crente quem era cristão, né? Quem realmente era, porque a perseguição era dura. E muitos não queriam ser perseguidos, perder suas casas, perder suas famílias, ser chicoteados, ser presos, ser levados para as arenas. Então só era crente mesmo quem realmente tinha tido um encontro com Jesus Cristo, né? Agora, a partir de 313 começou a haver uma mistura, né? O Estado começou a bancar, né, a igreja, e aí começou uma grande mistura, até porque, meus irmãos, o Constantino ele foi um grande estrategista, né? Ele, vendo que o império já estava ruindo, já estava começando a ficar, né, difícil as coisas, ele viu no cristianismo uma oportunidade de ele reunificar, né, o império. E aí o que acontece? Muitas pessoas que vinham para o cristianismo eram os pagãos. E aí começou a paganizar algumas festas, e as misturas, né, começaram a acontecer nesse período. Então, a igreja de Pérgamo está sempre, né, como no nosso livro está, né, a igreja, né, mundana, né? Por quê? Porque houve essa mistura. De um lado foi bom porque nunca mais houve mortes por perseguição aos cristãos nas arenas, mas em contrapartida a igreja começou a ficar um tanto mundana. Bom, a quarta carta é a Tiatira, né? A igreja profana. Essa igreja, na interpretação historicista, ela representa do ano 600 ao ano 517, né, que é a época obscura, que é a época chamada a época medieval, período medieval, né, em que muitas pessoas, muitos crentes, muitas pessoas foram mortos por conta da Inquisição. Nesse período de quase 1000 anos, houve muita coisa, né? Às vezes tinha 2 papas, os papas também começaram a agir com promiscuidade, houve uma série de problemas na igreja católica romana, né, que acabou por causar, né, ou seja, levar ao momento do protestantismo. Bom, a igreja de Sardes é a igreja que vai de 517 a 648, que é a chamada período da Reforma, né, onde houve-se o grito
de precursores da reforma, como John Hus, depois vem Martinho Lutero, Calvino e outros que levantam a sua voz, acontece a reforma protestante. Então essa igreja, a quinta igreja, representa esse período. Quando nós chegamos na igreja de Filadélfia, e aí nosso livro da igreja avivada, ela representa, dentro da interpretação historicista, do ano 1648 ao ano de 1900, que foi o período dos grandes avivamentos, né? Você pode pegar aquele livro, né, Os Heróis da Fé, e você vai ver que os grandes avivalistas que tivemos na história da igreja viveram nesse período aqui, né? Nesse período que foi um período fantástico para a história da igreja, tanto que aqui Jesus não tem, né, nenhum tipo de acusação, né? Jesus reconhece, Jesus diz assim para eles: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, né? Capítulo 3, verso 9, final do verso, tá? E esse período foi um período de ouro da história da igreja. Aí nós chegamos à sétima carta, que é a carta de Laodiceia, que é chamada da igreja morna. Aqui a coisa, né, na interpretação historicista, é do ano 1900 até os nossos dias, tá? Fala da mornidão e do materialismo. Vamos dar uma olhadinha, vamos ler esse texto para você ver se você identifica algumas características, né, de coisas que estão ocorrendo na igreja atualmente, tá? Então veja lá, vamos lá no verso 14 do capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras. Veja que o refrão é o mesmo que ele teve com as outras 6 cartas. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, né? As igrejas hoje estão ricas, irmão. Ninguém pode negar isso, né? A maioria, né? Eu estou dizendo essas igrejinhas que abrem uma portinha ali, outra portinha ali, né? Mas os grandes ministérios, né? Os grandes, seja tradicional, seja pentecostal, ou seja neopentecostal, as igrejas estão ricas. Quantas e quantas milhares de propriedades que as igrejas têm, né? Instrumentos musicais, isso aí é uma riqueza, né? Bom, vamos continuar aí. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E o João vai usar aqui uma linguagem, né, de comparação com algumas coisas que existiam ali na cidade, né, de Laodiceia, né? Por exemplo, vamos lá: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Por que ele usa essa figura? Porque lá em Laodiceia era onde era se depurado o melhor ouro de toda a Ásia, né? Então, né, o ouro ali era uma coisa, né, conhecida, importante, tá? Aí Jesus usa esse elemento, né, para falar para eles: olha, compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, né? Qual que é a verdadeira riqueza espiritual, irmãos? É ter dom espiritual? É simplesmente produzir os frutos do Espírito? Não. A maior riqueza no cristianismo é o amor. Tudo que se estou aqui, se você está aí, se existe tudo, se Deus não destruiu tudo, foi por amor. Se Ele fez um plano de salvação, foi por amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Bom, aí ele continua: e vestes brancas para que te vistas. Ou seja, lá em Laodiceia, segundo os historiadores, era onde
havia o maior centro têxtil de toda a Ásia. Por isso que aquela igreja se sentia pomposa, né, e rica, tá? Então, ó, vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Quando ele fala de vestes brancas, né, é uma referência a quê, irmãos? A vida de santidade, a vida de comunhão com Deus, a vida realmente que transpareça que ao mundo a diferença de que nós temos no mundo, uma vida de santidade, uma vida de dedicação, uma vida que honra a Deus, né? Aí ele continua aqui, ó, e que unjas os olhos com colírio, né? O maior centro oftalmológico da época estava onde? Lá em Laodiceia. Por isso que o Senhor inspira João a usar essas comparações, né? Aí diz aqui, ó, que unjas os olhos com colírio para que vejas, tá? E você viu? Será que você conseguiu enxergar alguma coisinha, alguma semelhança, por mais simples que seja, com o período que nós estamos vivendo hoje? Então, o segredo é amor, santidade, né, e visão de Deus. E só a presença do Espírito Santo na vida do crente pode fornecer. Então, como nós vimos aí, né, das 7 igrejas, 4 demonstram um espírito de compromisso: Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Laodiceia. A igreja de Sardes está morta, e a igreja de Esmirna e Filadélfia são apresentadas como igrejas fiéis. Esmirna é a igreja fisicamente perseguida, e Filadélfia é a igreja fisicamente protegida. Então, dentro do conceito escatológico, cada uma dessas igrejas são responsáveis por desvios do verdadeiro evangelho ou por uma fortificação do mesmo. Quando tratadas separadamente, vemos que elas trazem o conceito de fidelidade à tona, revelando a natureza divina que busca nos filhos de Deus a santificação progressiva e seu retorno à fidelidade, né? Santificação progressiva. Veja, a santificação progressiva, ela vai nos direcionar a entender uma coisa, né? O processo de santificação, ele não é algo estático, ele é algo que ele progride, né? É como uma escadinha, você sobe o primeiro degrau, sobe o terceiro, sobe o quarto. Tem gente que fica só no quarto, está sempre errando naquele mesmo problema, sempre tendo aquela dificuldade. Tem outros que não, vou subir um pouquinho mais, eu vou para o quinto, para o sexto e vou evoluindo. Então, ela é progressiva à medida que a gente vai vivendo a vida cristã, à medida que a gente vai mantendo um relacionamento com Deus, um relacionamento de comunhão com a igreja, desenvolvendo os dons, né, de Deus na nossa vida, nos separando das práticas mundanas, tá? Então, aí nós temos verdadeiramente a santificação, né, progressiva. Bom, primeira igreja é a igreja do amor decaído, ou alguns dizem da igreja do abandono do primeiro amor, né? Éfeso se tornou a capital da província romana denominada Ásia Menor, atual a Turquia. Turquia hoje, né, lá naquele país que era chamado a Ásia Menor, tá? A cidade foi a residência do apóstolo João antes e depois do seu exílio na ilha de Patmos, e era a sede do grande templo de Ártemis, né, que era uma deusa, né, ou Diana, tá? Lembra lá da questão de Paulo lá em Éfeso, a Diana dos Éfesos, né? Eles se sentiram ameaçados com a pregação do evangelho ali e perseguiram Paulo. Então, a identificação de Cristo como remetente, aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita, refere-se a Apocalipse, né? 1:16 e 20. A mão direita representa, né, a posição de poder, autoridade e segurança. Jesus tem
soberano controle de sua igreja. Ele é capaz de ordenar a sua obediência e discipliná-la apropriadamente se ela não o fizer. Então, Jesus tem esse poder. Quando fala aqui nesse texto, né, da obra dos Nicolaítas, o que ele está falando? Eram seguidores de Nicolau, né? Em Atos capítulo 6, verso 5, você vai ver lá que na escolha dos 7 diáconos, né, Estevão e tal, tem um Nicolau lá. E foi esse Nicolau, né, que acabou introduzindo uma doutrina errônea no seio da igreja, né? Então, ao que parece, constituía-se em uma seita, que acabou se tornando uma seita, que defendia a licenciosidade, né, em referência à conduta cristã, podendo estar no seu bojo até o amor liberal. É atualmente afirmado por especialistas que a defesa de uma hierarquia na igreja era um dos pontos que realmente identificava esse grupo. Ou seja, né, já que a gente é salvo pela graça, então quanto mais você pecar, mais graça você vai receber. E diante disso eu posso agir e viver do jeito que eu quiser. Então era mais ou menos essa linha, a linha dos Nicolaítas. Então todas as igrejas recebem uma demonstração no final, que indica duas nuances. Primeiro, o que é dito tem um significado mais profundo, oculto, ou o ouvinte deve obedecer ao que é dado. Ambas as nuances são pretendidas. A inclusão de as igrejas exige uma aplicação tanto próxima como distante. Então, aí a igreja, né, de Éfeso, que teve como uma acusação do Senhor, né, que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, a abordagem verbal no texto indica que houve uma ação consciente por parte da igreja. Contudo, se voltarmos a Éfeso 1, 15, 16, observaremos que a situação era diferente 3 décadas antes, né? Quando Paulo esteve lá, havia um real fervor, um real primeiro amor. Mas depois que passou um tempo, as coisas, né, mudaram de história. E eu quero tirar aqui uma reflexão para nós. Veja bem, muitas pessoas, elas têm uma visão da igreja primitiva como se a igreja primitiva ela fosse uma igreja perfeita, mas não era, né? Nós vemos aí, né, tanto as cartas de Paulo a Coríntios, as cartas de Paulo a Gálatas, a Colossos, né, a própria Efésios. Então, veja que essa visão de igreja perfeita, porque lá em 2 nós vemos e vendiam todas as coisas e dividiam entre os povos. Ali foi um momento da igreja de Jerusalém, né? Mas depois você vê que as coisas, né, acabaram desandando. Então, a gente olha para hoje, a gente vê algumas coisas também desandando nas igrejas, assim, de modo geral. E, sabe, irmão, a história sempre se repete. Agora, o que eu tenho que aprender com isso? Que eu tenho que ser fiel, que eu tenho que verdadeiramente cuidar de mim, né? Senão, não tem como, tá? A igreja Esmirna é a igreja perseguida, né? Cristo se identifica o primeiro e o último que estava morto e veio à vida. É uma descrição muito apropriada de Jesus para esta igreja. Como soberano do tempo e aquele que experimentou a morte, a descrição do Senhor é um encorajamento para os esmirnenses, como a igreja perseguida. E os esmirnenses podem enfrentar a morte, mas o Senhor os tornará como ele mesmo foi, ressuscitado. Aí tem em 2:9 vai dizer lá, um tempo de tribulação sobre a igreja. As indicações apontam para um período de perseguição severa com uma duração de 10 dias. Porém, pode estar se referindo também a um período mais extenso de perseguição, né,
que seria do tempo dos imperadores de Nero até Diocleciano. Temos uma exortação e uma promessa, né? No Apocalipse 2:10 ele diz, a exortação: não temas, indica eventos específicos dos quais os esmirnenses iriam enfrentar. A prisão destina-se a testá-los. Eles também precisam suportar o período de tribulação. E a promessa: ser fiel até a morte, né? E dar-te-ei a coroa da vida. Então essa é a promessa que o Senhor faz, né, àquela igreja. Já a igreja de Pérgamo, né, a igreja mundana, tá? O texto vai dizer que é o trono de Satanás, né? Ou seja, o termo trono é usado em todo o Novo Testamento para representar um lugar do oficial ou cadeira de Estado, uma referência ao culto ao imperador, que era bastante frequente em Pérgamo, ou culto a Zeus, um deus para o qual haveria um templo na Acrópole de Pérgamo, né? Em Pérgamo foi a cidade que mais aderiu ao culto ao imperador. Por isso que Jesus vai chamar lá de trono de Satanás, tá? E ele faz a referência aos ensinos de Balaão, né, que é mencionado lá também em Judas 11 e 2 Pedro 2,15. Tanto Judas quanto Pedro indicam que o motivo das ações de Balaão era financeiro. No entanto, aqui, nesta referência, refere-se às atividades de Balaão de lançar uma pedra de tropeço, comer carne sacrificada a um ídolo como um ato de adoração e cometer imoralidade sexual. Nós sabemos que o Balaão, né, na primeira investida de Balaque, ele não amaldiçoou o povo de Deus, pelo contrário, ele abençoou, né? Deus fez com que ele abençoasse ao invés de amaldiçoar. Mas se você continuar lendo o livro de Números, você vai ver que depois o Balaão, ele dá uma ideia para, né, Balaque e os seus exércitos, seduzam aos filhos de Israel a cometer adultério. Aí aparecem as mulheres lá e aquela coisa toda se envolve com os soldados de Israel, a ira de Deus vem. Então essa questão aí que o Balaão cometeu, né? Por isso fala, seguindo o conselho de Balaão. Bom, a igreja, né, de Tiatira, que é a igreja profana, ela tem uma acusação. Qual acusação? Toleras essa mulher Jezabel. O Senhor afirma que os crentes tiatirenses cometiam esse pecado, ou seja, indica que alguns em Tiatira não têm essa doutrina. Sugere que o significado de tolerar no versículo 20 é que alguns realmente adotaram os ensinamentos desta mulher. Essa mulher é personificação da terrível esposa de Acabe, né? Nós conhecemos a história, né? E ela foi uma mulher muito pecaminosa, perseguiu os servos de Deus, matou os servos de Deus, era uma mulher excessivamente vaidosa, tudo quanto era pecado de vaidade estava sobre essa mulher. Então ele acusa, mas diz que também tem uns lá. Isso que é importante, irmãos. Sempre na igreja ou em qualquer segmento cristão, sempre vai existir aquela camada, né, que é aqueles que não se misturam, são os remanescentes, assim como no povo de Israel. Então, a grande tribulação também, que está no capítulo 2, verso 22, que nós lemos, é usada também em 7,14, com o artigo definido A. Registra a previsão do Senhor de um tempo futuro de grande tribulação. Em Mateus 24, o Senhor indica que ele retornará depois de uma grande tribulação. Indica que servos escravos infiéis serão lançados em uma grande tribulação.
Já o 7,14 postula que um exército incalculável aparece de repente no céu, que sai do meio da grande tribulação, e os membros da igreja em Tiatira sejam lançados em uma grande tribulação. Exige a presença da igreja, a presença da igreja de Tiatira, na terra durante a grande tribulação. Isso efetivamente coloca essa punição fora da grande tribulação escatológica, relacionada com as 70 semanas de Daniel. Ela também recebe a exortação e também recebe aí a promessa. A exortação: enquanto o Senhor não quer adicionar outro fardo aos seus fiéis servos em Tiatira, eles devem aguentar. A questão é a urgência. O sentido aqui é: seja ainda mais tenaz para não ceder ao compromisso que os rodeia. Ou seja, Jesus está aqui incentivando aqueles que lá na igreja de Tiatira estão permanecendo fiéis, ou permanece fiel mesmo em meio aos desvios que estavam acontecendo com o restante da igreja. A mesma aplicação a gente pode fazer para nós, na igreja tem as pessoas sérias, tem as pessoas que não são sérias, tem as pessoas que vivem pecado enganando, mas cabe a mim e a você aderir a essa exortação de se permanecer fiel, mesmo que as coisas muitas vezes andem de qualquer jeito. Bom, a promessa é, ao contrário do que foi dito anteriormente, aqui o vencedor é definido como aquele que guardar até o fim as minhas obras. Geralmente, não se fala em obedecer a atos ou obras. Ao vencedor, o Senhor promete: darei autoridade sobre as nações, recompensada aqueles vencedores que guardam as obras do Senhor. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Uma vez que há apenas uma estrela da manhã, mas que é prometida a todos os vencedores, sabemos que isso é uma figura de linguagem. O ponto do Senhor aqui é este: e ele concederá muito grande honra. Bom, a igreja de Sardes, a igreja morta, identificada como uma igreja morta. Sardes tinha como rótulo sua aparência, uma igreja firme e consolidada socialmente, mas que para Deus não passava de uma igreja morta. Nossa, esse aqui é uma figura terrível, irmão. Aparentemente tudo bonito, tudo certinho, tudo, aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus a igreja estava, Então, uma igreja morta é uma igreja que vive em paz com o mundo. Significa seu total desapego pelos princípios espirituais, pois está em conformidade com os padrões mundanos. Pois uma igreja verdadeiramente detentora do Evangelho vive em guerra espiritual com o mundo. Isso é uma grande verdade. Segundo, canta a vitória pelos seus feitos, a aparência, mas vive como um sepulcro caiado, porque por fora é belo, mas por dentro é podre. E aparenta viver a vitória, mas seus membros não são convertidos. Nossa, meus irmãos, aqui o negócio é estritamente feio, Bom, vamos aí à igreja de Filadélfia, A igreja de Filadélfia, que era uma cidade menos importante do que as outras mencionadas até aqui, tem que se levar isso em consideração, ficava a cerca de 60 quilômetros a sudoeste de Sardes. Seu deus principal era Dionísio, um dos deuses do vinho. É importante notar que a igreja de Filadélfia tinha muito prestígio diante do Senhor, sendo uma cidade sem grande valor como as demais. Ela tinha um potencial enorme diante de Cristo, e por esse motivo foram das 3 promessas significativas. Primeira, envergonharia seus inimigos e revelaria publicamente o seu amor, por eles, 9:3. Daria livramento na hora da perseguição e conforto aos seus corações. Tanto que é esse verso 3:10
que o pré-tribulacionismo, né, que acredita que a igreja será tirada antes da tribulação, tem esse texto aí como uma base para fundamentar esse pensamento aí. Bom, honraria os que perseverassem até o fim, 3:12. Quem tem a chave de Davi. A maioria dos estudiosos vê isso como uma alusão a Isaías 22:22. É comumente aceito que as chaves são um símbolo de poder e autoridade. A autoridade e o poder de Davi são possuídos pelo Senhor. A extensão do poder e autoridade do Senhor é absoluta. O que ele abre, ninguém fecha, e o que ele fecha, ninguém abre. E aqui, a sinagoga de Satanás, que é a mensagem também contida aqui na carta enviada a Filadélfia, né, é figura de linguagem que se refere a uma grande localidade onde homens incrédulos se opõem a Deus, ou seja, uma comunidade de pessoas que se caracterizam como mentirosos. Tá? Agora, quando ele vai no 3:10, ele diz: também eu te guardarei da hora da provação. É uma clara promessa divina que livraria todos os cristãos fiéis de passarem pelo período da grande tribulação. Veja aí que é aquela questão que eu falei alguns segundos atrás, né? E esse é um texto que é tido como uma base para o pré-tribulacionismo, né? Veja aí, ó, que passarem pelo período da grande tribulação, que assolará toda a terra. Veja que o versículo diz que seremos guardados da hora da provação, e não na hora da provação. É da provação, não na hora. Então, isso aí já fazendo uma referência para aqueles que creem que nós seremos tirados, né, no meio da tribulação, né, que é o midi-tribulacionismo. Crê que a igreja vai ser tirada no meio da tribulação. Agora, o pré-tribulacionismo, que é o nosso caso, nós cremos que seremos tirados antes da grande tribulação. E por final aqui, vamos ver a questão da igreja de Laodiceia, igreja morna, tá? Laodiceia ficava ficava cerca de 145 quilômetros, né, a leste da cidade de Éfeso e 72 sudoeste da cidade de Filadélfia. Durante o governo romano, a cidade era muito rica, né? Durante os primeiros anos da igreja primitiva, os crentes laodicenses tinham basicamente 3 problemas: falta de favor divino, falta de pureza e falta de percepção espiritual. Esses 3 problemas descritos podiam ser resolvidos fazendo compras, né, do Senhor, ou roupas e medicamentos, tá? Seriam a solução para os seus problemas, respectivamente. Eles conheciam seu problema e conheciam a solução. É aquela questão que eu falei, né, do porquê João vai citar, né, o colírio, vestes brancas e o ouro, tá? Bom, sendo a igreja de Laodiceia infrutífera, possivelmente até a menor de todas perante o Senhor, ainda assim possuía uma maneira de se tornar grande diante dele. É exatamente isso que Deus busca nos seus filhos: um coração contrito, disposto a modificar o rumo da sua vida, a fim de crescerem e darem frutos com abundância para o seu reino. Bem, veja que nós observamos aí sinteticamente, né, as igrejas, as 7 igrejas que dão início à mensagem do livro do Apocalipse. É importante agora que você leia as 7 cartas, ler todas, assim, dá uns 20 minutos, 30 minutos, você consegue ler essas 7 cartas, né? E ainda uma leitura pausada, sem correr, lê umas 2, 3 vezes. Depois você volta aqui para o texto do livro, ok? Né? Perceba as nuances que eles vão ter, né? E aí você vai refletindo.
As coisas que você, por exemplo, não compreender, você anota aí, a gente vai conversar em sala de aula, tá? Mas, a princípio, faça assim para você poder já ir se familiarizando com todo o contexto do livro do Apocalipse, tá? Você pode fazer também um estudo, né, das 7 cartas, né? Ou seja, você pode, né, ler, fazer um apanhado, depois fazer um resumo das lições que você conseguiu perceber de cada uma dessas cartas. Coloca no papel. Aí chegando em sala de aula, a gente vai fazer reunião em grupos e vamos discutir um pouco sobre essa questão aí, tá bom? Que Deus abençoe, né? Estamos fazendo essa aula, né, para que você não perca a primeira aula, pois na próxima segunda não teremos aula, tá? E eu vou mandar no nosso grupo de Zap explicando tudo para você direitinho, tá? Deus abençoe, fique na paz do Senhor e até a próxima aula, no caso nosso aqui, dessa disciplina em sala de aula presente. Deus abençoe, fique na paz do Senhor.